Depois de um período de 7 meses numa tendência de alta, o dólar vai para baixo do patamar de R$ 2. Vamos saber o que acontece com o câmbio aqui no Brasil com o Sidney Neme, sócio-diretor da NGO, corretora de câmbio. Tudo bem, Sidney? Bem, o fato concreto é que o governo foi surpreendido com a pressão inflacionária logo ao início do ano. Essa questão da inflação não estava prevista pelo Banco Central, que acreditava que a inflação fosse convergente ao centro da meta gradualmente. Ante essa surpresa e dada a escassez de instrumentos para fazer a contenção, já que não pode aumentar a taxa de juros porque tem um compromisso de manutenção da taxa ao longo do ano, não pode tomar medidas macroprudenciais porque elas impactariam no consumo, e o consumo, na realidade, é a grande esperança do governo de conseguir algum crescimento neste ano. Então, sobre o dólar. O dólar a 2,03 já era um dólar que poderia se considerar depreciado, ou seja, o real já estaria apreciado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um ambiente de fluxo cambial negativo, que é indutor de alta, e 2,03 era uma taxa já fora do ponto. Contudo, como o governo precisa agir rapidamente sobre a inflação e mudar as expectativas que estão ficando muito negativas, ele, sem a necessidade de rolagem, acabou rolando 37 mil contratos de swap cambial, e com isso provocou a derrocada do preço do dólar. O preço do Sidney, dólar é absolutamente... Oi. Sidney, se o Banco Central não estivesse fazendo esses leilões de swap, essas intervenções no mercado de câmbio, qual seria o valor do dólar hoje? Eu acho que 2,10, 2,15. Naturalmente, sem intervenção do Banco Central. Sem intervenção do Banco Central. Agora, Porque nós estamos num ambiente de fluxo negativo. O fluxo cambial para o Brasil está negativo e as perspectivas são de que esse fluxo tenha sustentabilidade negativa. Ok. E você avalia como essa postura do Banco Central em usar o câmbio para conter a inflação ao invés da taxa Selic? Eu acho arriscada, porque ela é uma atitude que foca o curto prazo, mas que pode deixar sequelas importantes no médio e longo prazo. Nós vamos perder fluxo de recursos para o país, porque o investidor, seja qual seja, em renda fixa, renda variável, ou mesmo para capital fixo, ele considera um risco a intervenção do governo de forma tão acentuada e visível como está sendo feito agora, apreciando o real num ambiente em que o país tem um fluxo contrário a isso. Okay. E Sidney, você que é economista, se você estivesse numa sala de aula explicando o regime cambial aqui no Brasil, qual a definição que você daria hoje? Ele, na realidade, é um câmbio administrado, né? Não admitido pelo governo, que diz que é flutuante sujo, que quer dizer a mesma coisa, né? O governo tenta negar alguma coisa que ele está administrando, o dólar está na mão dele. Agora, ele vai ter momentos opostos a essa vontade dele, porque com o fluxo negativo, com a intensificação desse viés, naturalmente nós temos uma força do próprio mercado se opondo à vontade do governo de apreciar o real. Ok, Sidney Neme, e essa política você imagina que deva durar até quando? Bem, ele vai tentar afetar a inflação, conter a inflação. Quando ele aprecia o real nessa intensidade, ele consegue baratear o produto importado que vem concorrer com o nosso e força o preço para baixo. Por outro lado, ele inibe o aumento do preço dos alimentos, já que nós somos potenciais exportadores de agrícolas alimentares, e com isso ele contém também os preços, a alta do alimento, que é o grande fomentador hoje da inflação no Brasil. Esses são movimentos pontuais tentando fazer a inflação convergir, ou pelo menos perder a intensidade. Ocorre que, com isso, nós desestruturamos outra vez a nossa indústria. A indústria seguramente não vai fazer investimentos, ela vai complementar as suas necessidades importando insumos ou até produtos acabados. Pode causar um problema de desemprego na indústria, porque a indústria, naturalmente, não investindo e passando a voltar a importar, vai desempregar.
inibe investimentos externos. Nós já não somos mais a estrela do espetáculo, já não somos o país da grande atratividade, estamos sofrendo a concorrência de outros países emergentes na destinação de recursos pelos fundos estrangeiros. Isso só faz acentuar, porque toda vez que o governo interfere e deixa muito perceptível de que a taxa cambial está sendo manipulada, isso passa a ser um risco, e o risco inibe os investimentos no Brasil. Exportaremos menos, exportaremos mais. Então, o cenário em termos de câmbio, ele é ruim em perspectiva, porque ele vai ter um fator de falta de liquidez que vai se opor a esse movimento que o Banco Central deseja. O Banco Central ou vai ter que conflitar com o mercado e vamos ter muita volatilidade, ou ele efetivamente vai ter que vender dólares à vista, que é algo que ele não deseja muito, mas vai ser conduzido a isso, ou então a taxa vai subir. Ok. Sidney Neme, muito obrigada por sua participação aqui no site La Presse. Ok. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.